o euro sempre valeu mais do que o dólar, né? Desde que ele foi criado, você tinha você precisava de uma quantidade um pouco maior de dólares para comprar um euro. E aí você tem agora uma paridade, ou seja, o euro perdeu valor na comparação com o dólar. Explica isso para a gente e qual é o efeito disso na economia mundial e qual é o efeito disso, Juliana? Tudo bem, Oineg? Boa tarde para você, para o Fábio, boa Oi, tarde para o Ju. nosso ouvinte. Pois é, em 20 anos que o euro não valia a mesma coisa que o dólar, né? Impressionante, desde 2002, quando eu vi hoje de manhã que a paridade aconteceu, fiquei realmente impressionada, porque o que isso significa é que o risco hoje da Europa estar pior do que os Estados Unidos é real, né? O próprio Goldman Sachs, o banco americano, fez recentemente aqueles cálculos de probabilidade de recessão, e nos Estados Unidos a probabilidade de recessão hoje está em torno de 30%, na Europa 40%. Então o pessoal está saindo da Europa, do euro, e indo para o dólar, porque a Alemanha, principalmente, o estopim hoje de manhã, foi que saiu um dado negativo da economia alemã, e a Alemanha é a economia que mais está exposta ao gás da Rússia. Em torno de 60% do gás da Alemanha vem da Rússia. Então, tá um burburinho já aí nos últimos dias, porque tem um gasoduto que leva o gás diretamente da Rússia para a Alemanha. E esse gasoduto está em manutenção, né? Entrou em manutenção, a previsão é ficar 10 dias em manutenção. E a preocupação é tão grande do próprio governo alemão que o Vladimir Putin aproveite essa manutenção, né? E demore mais tempo do que está sendo esperado, né? Como uma espécie de chantagem. O governo alemão se movimentou, pediu ao governo canadense para liberar mais rapidamente a peça que falta para poder concluir a manutenção dentro do tempo estabelecido. Ou seja, são os bastidores aí para a gente sentir o clima da tensão envolvendo o fornecimento de gás da Rússia para a Alemanha. Se tiver qualquer tipo de demora, interrupção, então o risco de recessão na Alemanha vai se tornando cada vez mais certo, né? E se a Alemanha, a maior economia ali da zona do euro, entra em recessão, puxa a Europa inteira, né? Isso para a gente é uma situação realmente cada vez mais preocupante, porque Estados Unidos também com risco de recessão, eles não estão conseguindo vencer a inflação com a atual dose de juros, então em ambiente de muito estresse, todo mundo sai de países emergentes, de ativos de risco, e a gente estava com dólar já mais de 5,40 hoje. E isso é mais lenha na nossa inflação. Então, um cenário bastante preocupante, Oneg. Como é que o mundo vai conseguir sair dessa crise tremenda aí que junta a inflação com o risco de recessão, né? Uma equação difícil aí de ajustar. Deixa eu te perguntar, a gente já ouviu que quando você tem, por exemplo, um aumento na taxa de juros, esse aumento demora para aparecer na economia, demora um tempo, não é assim? Aumentou os juros hoje, amanhã a inflação sobe. Tem um espaço de tempo. Quando você tem, por exemplo, um início de um processo recessivo fora e você tem um aumento de inflação fora, também tem um delay para chegar aqui? Ou o contrário não é verdadeiro, é imediato? A gente no mês seguinte já sente o estrago? Sentindo, na verdade, porque o dólar já vem subindo, principalmente pelo processo de alta de juros que está acontecendo nos Estados Unidos, na Europa também, né? Mas principalmente nos Estados Unidos, que valoriza o dólar, então, em relação a outras moedas do mundo todo. Então, é um processo que já está acontecendo. E boa parte da valorização do dólar aqui no Brasil é referente a esse processo de aumento de juros nos Estados Unidos, porque se valoriza a moeda americana, os investidores vão atrás de maiores rentabilidades. Então,
o fato do dólar ter subido recentemente já tem a ver com isso. Agora, o fato, Ineg, de ter chegado a 5,40, talvez a gente não tivesse com um patamar como a gente está hoje. Então, já está embutido nesse dólar mais alto aqui no Brasil, que se valorizou mais do que em outros lugares do mundo recentemente, esse risco das contas públicas que aumentou muito com, mais uma vez, mudar as regras constitucionais, estourar as regras fiscais para poder fazer política pública com foco não apenas em quem precisa, mas com interesses eleitorais, né? Então, talvez o dólar tivesse subido, mas não tanto quando a gente compara a moeda brasileira com outras moedas do mundo todo, inclusive de emergentes, onde o real perdeu muito mais valor do que outras moedas, porque a gente aproveita no meio dessa confusão internacional toda para fazer um estrago maior. Sempre assim, né, Ineg?